E aí todo mundo, eu sou o Rafael, você pode me chamar de Rafa. Hoje é dia, que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje, deixa eu pegar o celular e olhar pra mim falar. Eu devia fazer isso no começo de todos os vídeos. Hoje é dia 27 de outubro, segunda-feira, 2025. Tem um monte de coisa pra falar, um monte de observação pra falar. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu vejo as coisas e como eu vi as coisas desde pequenininho. Eu percebo quão diferente a minha realidade é vendo a realidade dos outros. Se fosse botar lado a lado o quão... E ao mesmo tempo, quanta semelhança eu tenho com as pessoas. Eu tô falando de tudo isso porque no último sábado, a Lélia e o Gabi fizeram uma festa lá e foi um monte de amigos deles. E aí eu tô lá com eles e eu me divirto e dou risada e converso, mas ao mesmo tempo tenho uma solidão gigantesca. Não sai a solidão, tenho uma sensação de que eu tô lá no meio de todo mundo e ainda assim eu tô sozinho. Eu pulei as coisas, vou começar a falar um monte de coisa tudo misturada, foi mal. E mesmo assim, no final ali, quando já tá bem de madrugada e as pessoas começam a conversar mais profundamente sobre as coisas da vida delas, eu percebo que tem muita coisa que as pessoas têm que mesmo a minha mente sendo estranhazinha e diferente da maioria das pessoas, mesmo eu sendo estranho e diferente da maioria das pessoas, tem um monte de coisas que as pessoas têm, as situações que aconteceram com elas, coisas relacionadas à vida delas, que têm em comum comigo também. E também eu tenho uma percepção que eu não sei se está correta, parece que todo mundo no fim das contas quer fazer a mesma coisa que eu estou tentando fazer, que é conseguir ser honesto e desabafar com alguém. Uma conversa real. É isso que eu percebi. E caraca, tem tanta coisa pra falar que eu não sei nem como começar a falar. Vamos botar... Não pensa muito, só começa, porque senão eu vou ficar tentando achar o começo do fio da meada e eu nunca vou achar. Vamos voltar no tempo um pocão. Crescimento, quando eu sempre... Bom, sintomas de autismo, socialização, sintomas de transtornos esquizotípicos, socialização, atrapalha em tudo, certo? Só pra informar vocês. Atrapalha em tudo. Mas, a minha própria visão das coisas, isso é como eu vejo as coisas, não tô falando que tá certo ou errado, é como eu vejo e vi, ainda vejo. Eu não entendo como as pessoas conseguem fazer o que elas fazem. Nunca entendi, eu não entendo como as pessoas conseguem sair pra trabalhar, eu não entendo como as pessoas conseguem fazer as coisas pra sobreviver, pra existir. Eu entendo, obviamente, o motivo e tudo, mas eu não entendo como elas conseguem. Eu não consigo compreender. Eu entendo que a pessoa tem que pegar e acordar pra trabalhar, ela precisa da renda pra existir, pra fazer as coisas que quer e parará. Mas não tem concepção na minha mente de que eu conseguisse fazer isso. E agora... Isso surgiu agora? Não, isso surgiu lá quando era entre criancinha, adolescente, lá eu pensava nisso. Como é que eu vou ter que fazer essas coisas? Eu vou ter que pegar e fazer essas coisas? E o meu cérebro, ele não aceitava isso. Não aceitava que sabe? Eu entendo que precisa, eu entendo que é uma coisa, mas... E aí que tá, aí que eu vejo que eu tô... Sempre fui estranhozinho, né? Não tem, na minha concepção é absurdo as pessoas terem que fazerem coisas por obrigação pra sobreviver. E se eu precisasse fazer elas, eu não existiria. Simples assim. E aí eu tenho muita sorte nesse ponto, porque eu acabei achando por sorte... É estranho. Tem um monte de coisa negativa por eu ser assim, mas ao mesmo tempo tem umas coisas positivas porque me possibilitou de fazer coisas e tentar coisas que me deram chances de... Eu sei lá, eu não consigo fazer sair as coisas, viu? Agora eu tô falando totalmente quebrado. Eu tenho muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. Eu tenho muito sucesso e muito fracasso ao mesmo tempo. É como se eu fosse abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. E aí se eu conseguisse, um dia que eu conseguir falar a história toda das coisas. Eu também tenho que falar sobre o sentimento de querer sumir, se deletar. Tem várias coisas. Nossa, quanta coisa! Se concentra, Rafael, o cérebro do Rafael, se concentra. Tá bom. Olha só que legal. Por um lado, por causa do jeito que eu vivi,
isolado de todo mundo, trancado no quarto, sendo sustentado pelo pai e pela mãe, praticamente, sendo um peso para a sociedade, uma coisa atrapalhando todo mundo, atrapalhando eles ali, a criancinha, adulto, adolescente, todo quebrado, espatifado, jogado num canto. Não sendo culpa de ninguém, só pelo jeito que as coisas foram acontecendo comigo. Beleza. Eu lá trancado no computador, tentando passar o tempo para esquecer que eu existo, sabe? O equivalente é alguém que bebe e usa drogas para esquecer que existe. Eu faço qualquer atividade para esquecer que existe, para esquecer dos problemas, para se desestressar. Eu acabei achei alguma coisa para fazer, que a gente pode chamar de trabalho. Criei alguma coisa que me criou uma oportunidade de ser livre, eu não preciso fazer nada, eu faço as coisas na hora que eu quiser, quando eu quiser, eu não tenho chefe, eu não tenho obrigação com ninguém, não tenho que fazer nada pra ninguém, não devo nada pra ninguém, eu tô de boa nesse ponto. Por causa do pai e da mãe, obviamente, porque eles não me jogaram pra fora por estar lá sendo um peso, literalmente. Uma pessoa peso, uma pessoa doentinha lá, jogada num canto, trancada dentro do quarto. Isso desde 2014, 15, tá bom? Meu crescimento não existiu, as fases da vida pra mim não existiu, socialização pra mim não existiu. E aí, mesmo que agora eu aprenda... Sabe o que é legal? Eu acho que eu vou conseguir melhorar. É muito estranho, mas eu acho que eu vou conseguir melhorar. Por mais que o meu cérebro queira sumir e desaparecer, e por mais que eu tenha esse pensamento no fim de tudo, de querer me deletar pra esquecer tudo e acabar com tudo de uma vez, pra chega dessa desgraça. Eu acho que vai acontecer as coisas. Eu acho que vai acontecer as coisas, e talvez esteja acontecendo as coisas, talvez esteja algumas mudanças que eu acho que não ajudam em nada, mas estão me fazendo evoluir. Por mais que pareça que não esteja, e não parece que esteja, mas ao mesmo tempo parece que está. Como é estranho, eu converso com as pessoas, tem pessoas, olha como as pessoas julgam, e eu não julgo de volta, quer dizer, eu julgo de volta, mas eu entendo porque elas agem no que elas agem, as pessoas percebem o que elas querem perceber, elas não sabem se é verdade ou não, mas elas assumem coisas às vezes, todo mundo faz isso, eu também faço isso, você faz isso, é uma coisa normal. E eu não tenho raiva de ninguém por causa disso, eu tento eu tento pensar por que a pessoa agiu de tal forma. Até eu penso, às vezes, por que eu agi de tal forma e vejo os processos mentais e parará. Tem pessoas que acham que eu tô me fazendo, quando eu tô tentando falar as coisas e o meu sofrimento e barulho, que acham que eu tô me fazendo, e pra quem não sabe, está se fazendo eu tô me vitimizando, blá 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 blá, esse tipo de coisa. Tem pessoas que acham que eu sou um egoístão de merda que sabe de tudo. Porque às vezes eu converso de uma forma em que eu aponto uma coisa e machuco o ego da outra pessoa e ela fica braba, e aí... Isso também pode acontecer comigo e acontece com todo mundo. Eu não sei me comunicar. E as pessoas acham que por causa dos vídeos aqui eu me comunico bem, mas eu não me comunico bem. Se eu me comunicasse bem, eu não estaria fazendo os vídeos em primeiro lugar. E eu já me perdi, tem tanta coisa pra falar, e eu não, e ao mesmo tempo elas são tão simples quando eu vou deitar. Cérebro, eu não consigo entender. Voltando, eu tô livre. De certa forma eu tô livre. A minha realidade não tem nada a ver com a realidade da maioria das pessoas. Eu tô benzíssimo, mas o meu cérebro não funciona direito. E aí eu vejo os argumentos das pessoas falando de medicação e parará. Medicação é o backup pra mim. Tem um monte de coisa pra tentar. Eu sei, dá pra fazer um vídeo só sobre a medicação, mas eu quero falar sobre outras coisas. Eu preciso começar a conversar mais com as pessoas. Eu preciso conversar com as pessoas de verdade, não falando em vídeo assim. Eu tô aprendendo algumas coisas, eu tô aprendendo que o que eu quero não importa e o que você quer também não importa. Nada importa, mas tudo importa. Nossa, agora, sinceramente o que eu falei ali não faz sentido nenhum. Eu estou com os pensamentos muito acelerados. Aí vocês vão dizer, tu tá ansioso, você parece um ansiosão do caramba. Talvez, mas eu não tô ansioso, eu só não tô conseguindo processar as coisas. O jeito que a minha mente funciona. Sabe, o ano passado eu tive a chance de ter a resolução pra tudo na vida. Resolução pra tudo na vida. Consegui conversar, uma conversa que eu considerava muito importante, falhei por causa do meu jeito de ser, do meu jeito esquisito de ser, do meu jeito de expressar esquisito, de todas as porcarias. E a primeira vez que eu comecei a conversar de verdade com alguma pessoa foi a mãe, por causa de um monte de coisa que aconteceu, e eu tive que ir no meio de um lugar assim, isolado, assim, tipo no meio do mato, assim, pra conversar com ela. E começar a conseguir fazer as coisas. Só que aí eu sinto como se tudo fosse tarde demais. Eu poderia ter resolvido toda a vida, em todos os sentidos, no ano passado. E por causa da minha mente não falhadinha, toda estranha, tudo foi
quebrado. E agora tá tudo bem. As minhas falhas, de tudo, todas as minhas falhas, todos os erros, todas as coisas, o peso delas. E ainda tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô livre, eu não preciso fazer nada. Eu consegui, finalmente, entre 2020 e 2020 até agora aqui, dar um pouquinho do carinho de volta pro pai e pra mãe, do que eles me deram, o sacrifício deles de cuidar de mim e do peso, do incômodo que eu causei pra eles. Eu consegui retribuir um pouco pra eles as coisas, sabe? Obrigado, dar um obrigado real, físico pra eles, dar uma ajuda pra eles ali com algumas coisas. Isso é legal, mas não muda nada, não me sinto bem, não melhora nada. Eu acho muito legal. Tem uma coisa, eu tenho uma noção de coisa de que todo mundo é um egoísta e não importa o que aconteça, a gente é um egoísta e é assim que a natureza programou a gente e não tem nada de errado com isso. E falar que a gente é egoísta não é uma coisa ruim, tá bom? Existem vários tipos de egoísmo, é só o jeito que a gente foi programado pra conseguir sobreviver. E aí eu vejo lá, eu tô lá voltando pra festa ali que a Lélia e o Gabi fizeram no sábado. Eu tô lá e eu tô mais ou menos bem, mas eu não tô bem no fundo. E tá. Mas tá lá com as pessoas e ver as pessoas dando risada. Mesmo que eu não esteja sentindo nada de bom, não tem recompensa nenhuma, não tem nada acontecendo no meu cérebro que me recompense ou que me dê alguma coisa que voltaria ao ponto de egoísmo, certo? Mas ver lá o pessoal contente, dando risada, as pessoas usando aquele tempo pra relaxar e jogar fora o peso da rotina e tudo aquelas coisas, sabe? Me deixa... Eu acho... não é feliz. Não é uma emoção, é observar aquilo acontecendo e ver as pessoas interagindo e ver elas só vivendo. É algo bonito. Mas eu não consigo explicar. Eu vejo que as pessoas têm um monte de dificuldades e coisinhas psicológicas também, assim como eu. Mas às vezes elas não têm... Talvez elas não tenham o tempo pra ficar pensando nessas coisas, porque elas têm que viver a vida. E eu não tenho essa parte da vida de que eu sou obrigado a fazer coisas. Não tenho nada que eu tenha que fazer. Eu não tenho que fazer nada. Eu achei um jeito de ficar livre de tudo isso. Que era o sonhozinho de criança e de certa forma eu consegui realizar alguma coisa só com a própria imaginação, ou sei lá, só sonhando. Só que eu tô sozinho. E o meu tá sozinho não é físico. O meu tá sozinho é mental. Eu tô perto das pessoas, eu converso com todo mundo e no fim das contas tem essa coisa de solidão. É porque por causa dos sintomas de autismo, é por causa dos sintomas de transtorno de crise atípico, é por causa dos sintomas de XYZ. Eu sei lá. Mas eu sou estranho pra caramba. Estranho pra caramba. E eu não tô falando que isso é ruim. Não teria problema, só que isso me deixa totalmente isolado e sozinho. E essa solidão é o pior de tudo. Os sintomas de paranoia, de ficar com os pensamentos malucos, de coisa, qualquer sintoma, todos os sintomas. Um dia eu tenho que ler os sintomas das coisas pra vocês verem como funciona pra mim. E todas as combinações dos sintomas, às vezes eles criam um saquinho de sintomas que acontece só de vez em quando. Não é tudo a mesma coisa. É uma maluquice ser uma pessoa, né, pessoal? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Existe! É completamente estranho e maluco. Acho que todo mundo, até quem é normal e tem uma rotina normal e vive normal, deve achar isso. E eu não sei nem o que eu tô fazendo com esse vídeo agora. Eu não sei o que eu tô fazendo. Tem algumas coisas positivas. Eu olho pras coisas e ainda parece tudo horrível e eu falhei com tudo. E as minhas falhas nem são tão falhadas assim, porque tá tudo bem de certa forma, dependendo do ponto de vista da normalidade das pessoas, do sobreviver das pessoas, do existir das pessoas. O que as pessoas consideram normal, pra mim tá tudo bem. E aí voltando, como eu tenho sorte, porque apesar de tudo, toda coisa horrível, as pessoas certas perto de mim, as probabilidades aleatórias, os acontecimentos certos para que eu consiga ter um jeito de me manter como eu quiser. Apesar de tudo destruído mentalmente, a minha percepção das coisas, eu estou muito bem de certa forma, apesar de tudo. E aí, o que eu faço? Porque mesmo estando bem fisicamente, tá tudo quebrado aqui dentro. E a gente precisa do processadorzinho aqui para processar as coisas de uma forma que a gente... Nossa, que coisa de... Eu preciso conseguir finalizar um monte de coisas, não adianta, nunca vai sair da mente, certo?
E para conseguir fazer isso eu preciso melhorar. E melhorar são ações e coisas diferentes. Quebrar as caixas, quebrar mais e mais barreiras. E o pessoal, as pessoas, quando eu falo com as pessoas, ou quando eu ouço as pessoas, eu vejo que eu tenho muita chance, no fim das contas eu tenho muita chance de conseguir sair pro lado certo, pro lado positivo, pro lado que o que as pessoas consideram felicidade, não a felicidade absoluta, estando feliz o dia todo, mas um lado positivo da realidade, conseguir ver. Eu tenho boas chances de conseguir fazer isso, apesar de eu achar que eu não tenha no fundo. É muito estranho porque eu fico entre os extremos das coisas, negativo, positivo, e eu percebo que, sei lá, eu não sei o que eu percebo. Eu tô aqui sozinho, falando sozinho, tenho a possibilidade de aqui no meio da tarde, falando sozinho, em um lugar legal. E eu vou aprender e resolver. E aí vocês me julguem. E isso não é uma coisa ruim. O julgamento em si, olha como tem várias categorias. A gente julga, a gente aprende. Tudo depende de como a gente analisa as coisas, certo? Dá pra ficar ofendido com as coisas ou dá pra aprender com as coisas? Dá pra tentar ser um egoístão de um lado negativo ou observar, ver e aprender. Entender os outros. Perceber que esse conflito vai sempre existir. Que às vezes as pessoas guardam rancor. E que às vezes eu mesmo não tenho capacidade de passar a mensagem que eu quero. E os meus comportamentos podem ser estranhos. Mas eu não tenho maldade agora. Não tem mais maldade, não tem nada. Quando eu tava crescendo, ficava emburradinho, não entendia as coisas. Existia maldade. Existia um sentimento de eu odeio tudo porque eu sou assim, não sei o que. Querendo, sabe, passar a minha coisa pros outros, a minha coisa, a negatividade pros outros. Mas isso não existe mais agora. Agora não existe mais, tem só um vaziozão de tristeza, assim, pelas coisas que aconteceram e a forma que aconteceram e perceber as coisas. Mas eu tenho muita chance de, mesmo sendo do jeito que eu sou, de talvez conseguir achar um caminhozinho. E quando digo achar um caminhozinho é resolução da vida. Com tudo, com todos os ângulos da vida. Eu achava que isso ia demorar mais, eu tava pensando um monte de coisa e as frasezinhas são bem mais bonitas na cabeça, mas eu penso elas se vão. Eu penso elas se vão, já não estão mais aqui as coisas que eu tinha pra falar de uma forma mais clara. Mas coisas positivas estão acontecendo de certa forma. Mesmo que esteja tudo, a minha percepção das coisas é muito estranha. Tá tudo destruído e eu não tenho esperança pra nada e tá tudo acabado e eu quero sumir. Mas ao mesmo tempo eu observo que pequenas coisinhas estão acontecendo que estão me dando chances. E é assim que é a vida, a gente se dá chances de ter um resultado melhor. A gente se dá chances. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, pessoal, mas a gente tem que se dar chances das probabilidades ajudarem nós a ter um resultado mais positivo com qualquer situação que a gente está tentando fazer ou qualquer coisa na vida. É tudo bem aleatório. Eu estando aqui, não trancado no quarto chorando, sou eu tentando me dar chances de ter uma coisa diferente acontecendo comigo em algum ponto. Mas o ano passado podia estar tudo resolvido em todos os ângulos da vida. Tudinho. Tudo que tá trancado aqui, todas as coisas sentimentais, todas as coisas materiais, tudo solucionado, mas não. Falhou tudo. E aí eu já estou mentalmente estranho e triste antes dessas coisas acontecerem. Agora ficou tudo pior e aí eu percebo que tá tudo pior ainda e tá tudo piorando ainda, mas ao mesmo tempo não tá. Que coisa mais estranha. E é verdade isso, tá tudo horrível e deprimente e triste e muito horrível. E eu repeti horrível. E ao mesmo tempo tem coisas que estão positivas. O meu atraso nas coisas, o meu atraso de aprendizado. Eu ainda sendo uma criancinha aqui, mesmo sendo um adulto praticamente, né? Um jovem adulto, que eu já me sinto velho pra caramba. Esse meu cérebrozinho infantil dentro de um corpo de adulto. Todas as coisas, toda a maluquice, tudo que eu não consigo expressar de forma muito... Qual é a palavra? Clara pra vocês? Tá acontecendo algumas coisas.
tá acontecendo algumas coisas. E essas coisas, eu sei lá, é muito estranho, porque eu não consigo botar tudo em palavras. Eu vejo que tá tudo pior pra mim. Eu tenho uma tristeza gigantesca. Aqui dentro. E não é só por causa de sintomas de doença mental, é mais As coisas que mais machucam são os efeitos do jeito como eu vivi, do jeito como a minha mente é. E agora corrigir elas não tem mais tanto peso. O sonho de corrigir elas era muito antes de tudo isso. Anos atrás, sabe? E agora meio que não me prejudica tanto os sintomas de transtorno esquizotípico, ou os sintomas de autismo, ou seja lá os sintomas do que eu tiver. O que me prejudica é o que já aconteceu. As lembranças, a solidão total que eu sinto mesmo não estando sozinho. E aí o peso de melhorar os sintomas das coisas não pesa tanto assim. Que seria a medicação, certo? Porque se eu tirasse tudo isso, eu ainda seria eu, com os meus sintomas de autismo, com a minha vida isolada, com os acontecimentos que aconteceram comigo. Uma pessoa que viveu trancada ali. Sabe, não é simples assim, remedinho e agora eu tô bem. Eu tenho que aprender a viver, eu tenho que aprender a ser uma pessoa. A conclusão é que eu tenho que aprender a ser uma pessoa e não tem remédio pra aprender a ser uma pessoa, entendeu? Não tem um remédio que eu possa tomar e vai me ensinar a ser uma pessoa. Eu tenho que começar a viver, aprender com as outras pessoas, sair pra fora. Eu vivi preso ali no quarto dentro de mim mesmo por tanto tempo. Passei tantas fases da vida. Nem tive fases da vida de crescimento. Ainda sou um bebezinho aqui por um lado. E o único jeito de me ajudar ou melhorar as coisas é vivendo, aprendendo com os outros, observando, fazendo coisas novas. Então eu vou deixar a medicação como backup. Um dia dá pra debater isso. Eu tenho que começar a falar com as pessoas. Eu acharia legal se as pessoas quisessem aparecer em vídeo e falar sobre as coisas e opiniões e discutir, porque isso é legal, argumentar é muito legal. Porque a gente tem o nosso eguinho, que às vezes a gente quer ter razão de alguma coisa, a gente quer estar certo sobre tudo. Às vezes a gente fala como se fosse assim, às vezes não é nem de propósito que a gente quer estar certo. Às vezes a gente acredita em uma coisa porque é assim e não sei o que, e aí a gente leva um soco assim verbal. E é legal quando a gente discute, as pessoas discutem e acabam... Eu gosto quando eu tenho uma visão extremamente negativa sobre alguma coisa, e aí alguém me joga um argumento assim, puf, e eu levo um soco assim no ego. Eu acho muito legal estar errado sobre as coisas negativas. Eu acho legal conversar de verdade. O problema é que eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. O começo das conversas pra mim é muito estranho, porque eu não tenho as habilidades sociais e eu não tenho como aprender as habilidades sociais sem ir a campo e aprender as habilidades sociais. Não existe remédio pra esse tipo de coisa. Não existe remédio pra aprender a ser uma pessoa. E foi isso que eu perdi. A minha vida toda fui eu não sabendo como existir no mundo. Seja pelas coisas mentais que eu tenho que são estranhas, que são estranhas, muito diferente do normal, sintomas de problemas psicológicos e barará, doenças mentais, chame do que quiser. E pelo meu próprio jeito, quando eu fiquei lá trancado sem aprender nada, vivendo trancado a maior parte do tempo, fingindo estar normal, fingindo saber como lidar com as coisas, fingindo que eu entendo porque as pessoas fazem o que elas fazem. Que quando eu era pequenininho eu não entendia por que as pessoas agem desse jeito assim. Eu meio que agia porque todo mundo agia. Eu nunca entendi como ser uma pessoa. Isso é uma coisa de autismo, eu acho, certo? Coisa com socialização e tarará. Eu fingia que entendia, tentava agir. Todos os teatrinhos. E agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui querendo sumir. E às vezes eu choro em pânico. E eu tava chorando em volta aqui nesse lugar aqui antes de começar a falar. E agora tá tudo... Tô aqui, tá tudo legal. Não tá tudo legal. Tem umas percepções muito malucas de que eu tenho muita chance de conseguir viver melhor e me sentir melhor, e ao mesmo tempo parece que tá tudo acabado. Parece que já perdi tudo, parece que já... Mas não tem um monte de coisa pra tentar ainda. Aí vem a parte do se deletar e querer sumir quando você tá se sentindo extremamente coisas negativas, tristeza. A parte de querer sumir, deixar de existir pra parar de sentir. Tem milhares e milhares de coisas pra tentar antes disso, entendeu?
Se pergunta aí, dependendo da sua situação, eu não sei como é que é a sua situação, assim como você não sabe como é a minha totalmente, e mesmo que eu esteja fazendo os vídeos, você já tentou tudo que dá pra tentar? Não, né? Às vezes a gente pensa que tá tudo acabado e tá destruído e já era tudo, mas a gente não tentou. Eu não tentei. Eu duvido que você tenha tentado tudo que dá pra tentar pra melhorar a sua qualidade de vida, ou seja lá o que você quiser. Eu não tentei tudo que dá pra tentar. Tem milhões e milhões de coisas pra tentar antes de querer se deletar ou sumir, entendeu? E por mais que eu tenha esse sentimento de querer sumir, eu não tentei tudo, então eu vou continuar tentando. E talvez eu fale, talvez seja tudo pior no futuro, e talvez... Mas não aconteceu nada disso ainda. Eu estou aqui, tem chances de sucesso, tem chances de melhora, tem chances de coisas que eu tenho que tentar pra melhorar. Tem muitas coisas. E isso, de certa forma, é uma mudança no meu cérebro que é boa, né? Pensar disso. Pensar desse jeito. Tá tudo acabado, mas tá tudo acabado porque eu não tentei tudo que dá pra tentar. Levei um zilhão de soco da vida, um monte de coincidência aconteceu, um monte de desgraças aconteceu, um monte de decisão errada, um monte de porcaria, um monte de coisa que tem um peso gigantesco pra mim. Podia estar tudo um zilhão de vezes melhor, podia estar tudo... Mas não, aconteceu o que aconteceu. E agora eu posso continuar deitado, choramingando, nunca mais falar com ninguém, ficar lá do jeito que eu sempre vivi, trancado no quarto, deprimidão. Ou eu posso tentar fazer as coisas, aprender, ser mais calminho. Tem tanta coisa para aprender a se comunicar, aprender a conversar, aprender que nem todo mundo vai conseguir ouvir ou processar, que as pessoas também têm os próprios problemas para lidar e que elas às vezes não vão querer ouvir porque elas não compreendem o que está sendo dito e ficam brabas porque acham que é um ataque contra elas, na verdade, falando alguma coisa. Isso acontece com todo mundo, tem tanta coisa. E aí eu observo e vejo e de certa forma eu estou em paz. É estranho porque eu tô num conflito desgraçado, todo mentalmente destruído, com um monte de coisa acontecendo. Olha os passarinhos, eu não sei se pega. E ao mesmo tempo eu tô em paz, porque eu percebo que o jeito que as pessoas agem, até quando alguma coisa que as pessoas fazem que me causa uma tristeza extrema, elas nem percebem, eu entendo porque elas agem como elas agem, o jeito que elas perceberam as coisas naquele momento foi daquele jeito. Só que às vezes machuca. Às vezes machuca quando as pessoas pensam que a gente tá fingindo as coisas. Mas eu entendo porque alguém possa pensar que talvez eu esteja fingindo as coisas, mas eu não finjo as coisas. Eu me expresso mal. Posso dizer as coisas do jeito errado. Porque eu tô tentando... O que eu tô tentando fazer é difícil. Eu tô tentando me mapear, aprendendo a conversar, aprendendo a ser uma pessoa sociável. Tem um zilhão de coisinhas acontecendo. Sei lá, é isso. Eu não sei se saiu alguma coisa que faça sentido no que eu falei, porque eu tô meio perdido. Tinha um monte de coisa pra falar e eu não sei se eu consegui falar alguma coisa. Em resumo, chances. Aumentar as chances de um final positivo, de um acontecimento positivo, seja lá o que for. Analisar, estudar. Tudo é meio... No fim das contas é tudo probabilidades, né? Nossa, que engraçado. Tudo é probabilidades. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer pensando em se dar chances de um resultado mais positivo para nossa vida. E uma forma de não prejudicar os outros e tudo mais. É muito... Nossa, tem tanta coisa para filosofar. Tem tanta coisa. Nossa. Tá ficando frio. E sabe o que é legal de tá ficando frio? Eu não levei um casaco. Mas o chão tá quentinho, então deitar no chão assim é bom, porque tá morninho o chão. Por causa do sol, por mais que hoje esteja nublado, fica um pouquinho quentinho o chão, é relaxante. Sei lá, pessoal, eu não sei se faz sentido o que eu falei. Eu penso as coisas e boto elas pra fora de uma forma bagunçada, não muito bem falado. Às vezes eu falo bem, dependendo do estado mental, mas tudo depende do estado mental. Eu não tenho controle sobre a minha habilidade de falar bem ou mal, ou me expressar bem ou mal. E é por isso que eu sou tão estranho. Às vezes você vai me ver de um jeito, às vezes você vai me ver de outro e eu não pareço a mesma pessoa. Enfim, tchau. Eu acho que eu acabei. Tenho muita chance de conseguir viver de uma forma legal.
Mas ao mesmo tempo parece que tá tudo acabado e tem muita coisa horrível que acontece na mente, pensamentos e coisas que aconteceram e sentimentos e é bem conflitante. Eu vivo num conflito comigo mesmo de certa forma. Mas eu vou continuar tentando e aprender com as pessoas. E vamos ver que aconteça coisas boas pra todo mundo, né? Que todo mundo tenha a chance de ver a realidade de uma forma melhor, de conseguir o que quer, de aprender, de encontrar coisas pra aproveitar a vida, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, que eu não sei nem o que vai ser e eu vou ficar um pouco aqui sozinho olhando pras coisas e pensando e depois voltar pra casa. Tchau, tchau. Ai.